Gente do céu, a paz de Jesus, tudo bem? Estamos de volta aqui para meditar as leituras do 5º domingo do tempo comum, ano B, ano do Evangelho de Marcos. Então hoje nós vamos continuar o Evangelho a partir do ponto em que paramos domingo passado. As leituras de hoje são as seguintes. A primeira leitura, Jó 7, de 1 a 4 e 6 e 7. O Salmo 146, 147, de 1 a 6. A segunda leitura, 1 Coríntios 9, 16 ao 19 e 22 e 23. E o Evangelho de Marcos, Marcos 1, 29 a 39. Vamos então à primeira leitura, o livro de Jó, capítulo 7, de 1 a 4, 6 e 7. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a laçadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, eu levei um susto quando eu li essa primeira leitura, porque eu já me perguntava assim, o que tem a ver essa leitura tão deprimente dessa passagem de Jó. Você sabe que Jó entrou em desgraça e ficou deprimido, e até a própria esposa dizia para ele, blasfema contra Deus e morre logo, homem. Então, essa leitura reflete esse momento. Mas, aí eu fui ler os Salmos, fui ler a segunda leitura do Evangelho e eu não conseguia ver o nexo. E aí eu fui buscar ajuda, né? Então eu fui pesquisar, por exemplo, o Frei Raniero Cantalamessa, fui pesquisar o rodapé da Bíblia, das Bíblias de estudos que eu tenho aqui. E aí comecei a encontrar uma explicação do porquê que essa leitura se encontra aqui nessa missa hoje. Essa é uma leitura que fala da condição do homem sobre a terra, o homem que foi expulso do paraíso. E aí a nossa vida nessa terra, como ele disse aqui, com várias definições, a vida é uma luta, é decepção, é sofrimento. Não vê a hora de terminar o dia, depois não vê a hora de querer começar o dia de novo. A vida passa muito rápido, mais rápido do que a laçadeira do tear, e se consome sem esperança. E acho que a definição mais pesada aqui, a vida é um sopro. O sopro sai dos lábios e se esvanece rapidamente. Então, essa definição da condição humana, tão terrível, tão triste, do homem privado da glória de Deus, privado do paraíso. Então, as meditações de hoje começam com essa descrição tão pesada da condição humana, castigado pelo pecado. Mas aí, vamos ao Salmo de hoje. O Salmo 146, 147, de 1 a 6. Aí o Salmo já vem trazendo um alento, uma esperança. Você vê, Jó começou com uma grande tristeza e depois vem uma resposta no Salmo, dizendo assim, louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Olha como Jó estava precisando de conforto, né? Então o Salmo vem como que para conformar o nosso coração depois de uma leitura tão pesada como a de Jó. E o refrão é esse, louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque Ele é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Não estava assim o coração de Jó despedaçado? Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites.
O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. E aqui, esse salmo de louvor a Deus que é bom, que nos conforta, que nos cura, que nos dá alegria, que nos reúne de novo, como ele reuniu o povo em Jerusalém. Ele é declarado aqui onipotente. Quando eu estava estudando italiano, né, eu descobri que a palavra omni significa todo. Então, onipotente, onisciente, onipresente, quer dizer que Deus é onipotente, todo-poderoso. Onisciente, ele tem toda a ciência, tem todo o conhecimento. E onipresente, ele está presente em tudo. E aqui é essa palavra que usa o Salmo. É grande e onipotente, ele tem todo o poder. E depois ele diz assim, que o seu saber não tem limites. Está falando da ciência de Deus. O seu saber, ele é onisciente também, né? Deus, essas são as três características. Onipotente, onisciente e onipresente. Está em todo lugar, em todo momento. Certa vez eu estava conduzindo um retiro e aí eu cantei uma música que a gente costuma cantar muito nos retiros. Deus está neste lugar. E aí quando o pregador tomou a palavra, ele já começou a rir dizendo assim, eu acho boba essa letra, porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Como é que vocês cantam? Ah, Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Mas aí eu, meditando sobre essas falas, assim, tanto quanto, vamos dizer assim, intelectueba, eu gosto de usar essa palavra, pessoas que se acham intelectuais demais, e na verdade, quando nós cantamos Deus está aqui, é porque muitas vezes nós não temos consciência dessa presença de Deus. Quando nós cantamos Deus está nesse lugar, é porque nós não temos consciência. Então é preciso se colocar na presença de Deus. Olha, Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Então quando nós nos deparamos com a palavra de Deus para rezar e abrir a Bíblia, a primeira coisa, se colocar na presença de Deus. Deus está aqui. E aí a oração é outra, a oração é diferente, né? Eu fiquei bem sentido com aquele pregador quando ele zombou da música que eu coloquei, mas realmente essas músicas que declaram a onipresença de Deus, para nós são importantes. Nós temos que ter consciência de que Deus está aqui agora. Você está vendo esse vídeo? Deus está com você agora. E isso atrai para nós muitas bênçãos. Deus nos cura, como diz o Salmo. Deus nos ampara, Deus nos consola. E é preciso a nossa oração partir desse princípio. A real certeza de que Deus está aqui. Amém. Vamos então à segunda leitura. A segunda leitura, 1 Coríntios 9, versículos 16 a 19 e 22 e 23. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim um motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, quando eu li isso pela primeira vez, eu disse, é isso. Realmente, a minha vida inteira, depois que eu tive a minha experiência de batismo no Espírito Santo e comecei a participar da igreja, numa intimidade com Deus na oração e na intimidade com Deus com a palavra, tudo em mim é com essa meta de evangelizar. Mesmo quando eu constituí família, eu queria meus filhos evangelizando. E eu me lembro que meus filhos começaram cantando, começaram no ministério de música, mas eu queria vê-los pregando. E um certo dia perguntaram na minha frente para o mais velho, você prega? Aí ele respondeu, ele não tinha pregado ainda. Aí ele respondeu assim, ainda não. Nossa, eu fiquei feliz, né? Ainda não, quer dizer, ele já está pensando em ser pregador. E posso dizer com alegria que na minha casa todos aqui evangelizam. Todos nós podemos repetir como São Paulo. Não é que é um motivo de glória, é uma obrigação. É uma obrigação pregar, é uma imposição de Deus. Ai de mim se eu não evangelizar. Vamos continuar a leitura aí no versículo 17. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado, em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho. Ou seja, a minha recompensa é pregar o Evangelho. Isso para mim já é uma recompensa. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá.
Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. Olha que jogo de palavras, né? Ao mesmo tempo, livre e escravo. Pelo fato de ele ser livre em relação a todos, ele se tornou escravo de todos, o Paulo. Porque ele quer evangelizar a todos, ele está a serviço do evangelho para todos. Livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. E eu acho linda a expressão que os papas usam. Servo dos servos. Assim que os papas se apresentam. É assim que a gente deve se ver também. Nós não estamos numa posição de superioridade quando estamos evangelizando. Nós estamos ali servindo. Nós estamos servindo. O pregador não é superior. Ele é servo. Ele é escravo de todos. Paulo falando aqui. A fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns, né? Porque realmente não se consegue salvar a todos, então ele teve cuidado de dizer salvar alguns. Por causa do evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que passagem é essa de Paulo? E isso eu assumi na minha vida, irmãos. Para mim é uma necessidade. Às vezes as pessoas querem me proibir, algum coordenador ou outro, de cantar em algum lugar, ou de oferecer o meu livro, ou de pregar, como se me conceder esse direito de pregar, de levar um canto, fosse algo assim, uma honra. Não é. Para mim, pregar é uma obrigação. Eu sou obrigado a pregar. Ai de mim se eu não evangelizar. Então, quando tentam me impedir de pregar, eu digo, se eu não posso pregar aqui, prego lá. Não vai faltar lugar para pregar, porque a messe é grande e os operários são poucos. Mas, graças a Deus, eu tenho pregado uma vida inteira nos grupos de oração, encontros e retiro, e o faço com muita alegria. É para mim obrigação, é também um prazer. É para mim um trabalho, mas é para mim também uma recompensa. Como diz Paulo aqui, o meu salário é pregar o Evangelho, né? Glória a Deus. Vamos ao Evangelho de hoje. A aclamação do Evangelho é interessante, porque diz assim: Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo nossas fraquezas. E aqui nós vamos fazer uma ligação com a primeira leitura de Jó, falando das dores, das doenças, dos sofrimentos, e Deus que consola. Então, essa aclamação evangélica faz essa ligação. Cristo tomou sobre si as nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. O evangelho é Marcos 1, versículo 29 a 39. Como eu disse, continuando a partir do ponto em que paramos no domingo passado. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão, a ajudou a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Vejam, irmãos, que na leitura de domingo passado foi pela primeira vez que eles viram Jesus expulsar demônios. Agora a sogra de Pedro é a primeira que é tocada por Jesus. Ele tocou em sua mão e a puxou. Jesus vai fazer muito isso pela imposição das mãos e pelo toque. E essa mulher, a sogra de Pedro, foi a primeira a receber as mãos de Jesus, o toque do Senhor, e foi curada. E aí a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Você imagina como ficou a casa de Pedro. E veja que Pedro ainda não tinha sido chamado a ser apóstolo, a ser discípulo ainda não. Então, a casa de Pedro virou um centro da comunidade. Todo mundo falou assim, olha, Jesus está lá na casa de Pedro. E levaram os doentes para lá. Mas tem uma ressalva aqui.
depois do pôr do sol. Por quê? Porque lembra que Jesus pregou no dia de sábado, e foi no dia de sábado que ele expulsou o demônio? Pois é, depois do pôr do sol, para o judeu, para aquela época, já é outro dia. O dia termina quando o sol se põe. O sol se põe, final do dia. E já inicia o outro dia. Então já era o sábado. Não, já era o domingo, né? O sol já tinha, depois do pôr do sol já era o domingo. E aí levaram os enfermos, e aí Jesus pôde atender a todos, porque já não era o sábado. Porque no sábado, os judeus consideravam que era proibido fazer curas. Era proibido trabalhar no dia de sábado. O descanso sabático, tão caro aos judeus. E aí, depois do pôr do sol, portanto, já outro dia, já domingo, Jesus então recebe tantos e tantos doentes ali na casa de São Pedro. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Versículo 34. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Interessante isso. Você vê que na leitura passada ele disse, cala e sai desse homem. E aqui mais uma vez, não deixava que os demônios falassem. Não existe essa coisa de ficar dialogando com o demônio, irmãos. Às vezes nós vemos pela televisão as pessoas colocarem microfone, como que é seu nome? O que você quer fazer? Entrevistando o demônio, querendo saber como que está a igreja, como que está o mundo. Não, não, Jesus não permitia que eles falassem. E desde o meu início na igreja, na renovação carismática, se dizia, quando houvesse manifestação, tira do meio do povo, vai em lugar particular e cala e vai aos pés de Jesus. Vai aos pés da cruz para que Jesus se exponha dele. Não existe dialogar com o demônio. Então, Jesus não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi, atenção, rezar. Jesus levantou e foi rezar num lugar deserto, só ele e o Pai. Essa imagem vai aparecer outras vezes. Jesus sobe ao monte para rezar a sós. Jesus procura a solidão para estar a sós com o Pai. Agora, se Jesus precisava de oração, precisava de intimidade com o Pai, que dirá eu, que dirá você? Nós precisamos tirar um momento no nosso dia para estar com Deus, a sós com Deus, como Jesus nos ensina. Ele faz. De madrugada ele se levantou e foi rezar num lugar deserto. Versículo 36. Simão e os seus companheiros foram à procura de Jesus. Lembrando que Simão é Pedro, né? Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. E Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Eu devo pregar também ali. Pois foi para isso que eu vim. Para quê? Para pregar. Para evangelizar. Eu vim para isso. Eu não vou ficar parado aqui na cidade atendendo as pessoas. Eu tenho que evangelizar em todas as outras cidades. Foi para isso que eu vim. Para evangelizar. Versículo 39. E Jesus andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é. Então Jesus vem ao nosso encontro e encontra a condição humana como descrito por Jó na primeira leitura. Doenças, fraquezas, dores. E Jesus encontra até a pior da condição humana, a possessão demoníaca. E aí Jesus consola, Jesus cura, Jesus expulsa demônio e Jesus evangeliza. Então aqui há um resumo de toda a atividade de Jesus. Ele percorria as cidades, evangelizando, curando, promovendo as pessoas. E aqui é uma ligação entre a questão espiritual e a questão prática. A questão prática são as curas. É a promoção humana. Quando a gente tenta ajudar os pobres, os pequeninos, como diz o Salmo, que Deus, né? Ele consola os pobres. Deixa eu buscar aqui no Salmo como está a palavra mais correta, mais exata. Que Deus, Ele ampara os humildes. Aqui, ó, o Salmo. Deus é o amparo dos humildes. Então, fazer a promoção humana, fazer com que o pobre tenha uma condição melhor de vida, mas também evangelizar. E aí, Deus nos quer sãos, curados, promovidos, promoção humana, mas quer também a gente salvo.
Então essas duas coisas têm que dar junto. Vamos dar o pão e vamos dar a salvação também. Sãos e salvos. Que a palavra de Deus hoje nos faça também, todos nós, sãos e salvos. Amém. Irmão, que alegria. Nós fizemos há 2 semanas atrás uma campanha para que mais pessoas se inscrevessem no canal e eu estava faltando 8 inscrições para termos 1.500 inscritos. E com a sua ajuda, com a campanha que fizemos, nós saltamos para 1.600. A meta era 1.500, faltava 8. Então mais de 100 pessoas se inscreveram, temos mais de 1.600 inscritos. E até a audiência do nosso canal aqui, que girava em torno de 200 pessoas por vídeo, saltou para 600 pessoas, 600 visualizações. Essa última semana foi 400, mas já é o dobro. Era em torno de 200, às vezes menos que isso. Então assim, eu estou muito feliz. Você ajudou. Quem ajuda a evangelizar tem méritos de evangelizador. Então eu peço a você, assim que possível, você compartilhar esse vídeo com mais 5 contatos seus do WhatsApp. Mande para mais 5 pessoas. Se cada um de nós mandar para mais 5, são mais 5 pessoas que estarão à mercê das mãos de Jesus para ficarem também sãs e salvas. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.